Bem, sou professor há mais ou menos uns 20 anos no ensino médio e há 3 anos no ensino superior. Há vários tipos de problema que você tem em relacionamento a aluno que você não tinha antes, há algum tempo. Por exemplo, questão da disciplina. Hoje o aluno te enfrenta mais, vamos dizer assim. Não tem o respeito da sua opinião, a sua solicitação diante de algum problema, o aluno ignora esse tipo de ação e para ele não está ali o profissional, o professor que vai resolver o problema dele dentro de sala de aula com relação à aprendizagem, fica externo. Ele não está ali preocupado com o aprendizado. Ele está em sala de aula, mas ele não está ali focado no ensino. Então ele tem outros problemas que não deixam ele focar. Então ele vai para a sala de aula, mas o objetivo dele ali não é a aprendizagem naquele momento. Tem muitos casos desse tipo de aluno, e isso praticamente em todas as salas. Eu tenho hoje 8 salas de ensino médio e se você perguntar isso, em todas você vai ter esse tipo de problema. Casos que a gente não tinha com tanta frequência há algum tempo atrás. Eu acredito que o governo hoje tenta compensar, desde a questão salarial do professor, a questões de educação, teria que ser mais resolvido em conjunto. Para ter ideia, hoje se fala muito no piso salarial do professor do ensino médio. Aí tem uma lei federal que às vezes o Estado não cumpre. Aí cada parte do governo joga o problema para o outro e nunca trabalha em conjunto para tentar resolver. Então vai ter problemas da área de educação. Acho que teria que ter um trabalho em conjunto a partir do ensino infantil, ensino fundamental, até chegar ao ensino médio e posteriormente ensino superior. A gente tem muita mudança, diria de 4 em 4 anos. Cada governo que entra, ele não tem o segmento do anterior. Não, isso já passei por vários, como eu tenho mais ou menos 20 anos, já passei por vários tipos de mudança que não deu continuidade. Teve um período do ensino médio que os professores passaram por um processo de capacitação durante mais de um ano. Isso com mudanças que, a meu ver, estava indo em caminho de melhorar o ensino médio. Porém, passou 4 anos, veio o próximo governo, tudo que se construiu durante um período de 4 a 8 anos praticamente se esgotou. E isso acontece praticamente de 4 em 4 anos, você vê muito o tipo de mudança que acontece em termos de melhoria. Você melhora em algum ponto e retrocessa em outro. Vem o governo, por exemplo, a questão da valorização do professor, do ensino médio, por exemplo. Fala-se em pagar o piso nacional, mas isso não é cumprido. O professor tinha algumas vantagens por tempo de trabalho, igual eu já tive. Eu perdi todas essas vantagens nos últimos anos. Eu tenho 20 anos, todas as minhas vantagens que eu tinha em termos de trabalhar por um longo período, isso se perdeu. E o atual, pelo menos a princípio, parece estar tendo uma valorização em relação ao governo anterior. Então, esse tipo de falta de incentivo, falta de valorização profissional também acarreta em prejuízo para o ensino. Você não vai ter um professor com dedicação exclusiva, um único horário, porque ele não vai sobreviver com o salário de um único turno de trabalho. Hoje, se você pegar grande parte dos profissionais da área de educação, principalmente o ensino médio da rede estadual, que eu acredito que deve pegar a maior parte, porcentagem dos estudantes,
esse profissional hoje ele não tem uma sequência de trabalho, uma sequência de valorização profissional, então isso afeta diretamente ao ensino médio. Para melhorar a qualidade do meu ensino, eu tenho que procurar algumas atividades que isso não, eu acredito que não seria de responsabilidade do professor. Teria que ter a responsabilidade ou da direção da escola, que às vezes não vai conseguir, ou do governo. É difícil você melhorar. Quando você tenta melhorar, às vezes você esbarra em algumas dificuldades. Por exemplo, eu estou trabalhando com meus alunos nesse semestre em laboratório. Tudo que eu tenho dentro do laboratório para minhas atividades práticas foi buscando recursos, ajudas externas. Não tem falar, eu preciso de tais e tais reagente, vidraria, alguma coisa nesse sentido. Se eu não procurar, não sair fora da escola, fora do meu horário, isso não vai acontecer. Então, ou seja, não seria minha responsabilidade como professor estar preocupado com adquirir ou buscar algum recurso para isso. Mas se eu preciso promover esse tipo de aula, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que buscar algum reagente externo, eu tenho que buscar algum equipamento, doação, fazer através de sucata, igual eu faço, um agitador magnético, você compra, eu tenho que estar procurando esse tipo de atividade. Então, ou seja, numa escola para funcionar, onde você quer melhorar o ensino, você não pode ter o professor fazendo esse tipo de atividade que não é de responsabilidade dele. A atividade dele deveria ser preocupar com a parte de educação, a parte de melhoria, e não ter que montar um laboratório para ele estar trabalhando. Então, nenhum professor hoje, eu diria, que ganha bem e vai estar satisfeito trabalhando numa rede que vai te pagar mal. Ele vai procurar melhorar. Ou ele vai ficar estagnado, satisfeito com o salário que ele tem, mas ele não vai buscar melhoria. E o que deveria ser o contrário. Deveria ser reconhecido e cada vez mais você ter profissionais buscando melhorar a sua atividade de sala de aula. Seria uma coisa que é automática. Se você trabalha, independente de ser professor ou em outra área, se você tem profissionais bem pagos, cada dia que passa você vai ter outros profissionais também tentando ocupar seu local, seu trabalho. Então, ou seja, é uma seleção natural, eu diria assim, é um cargo. Se você não está trabalhando adequado, outro vai vir e vai ocupar seu lugar. Eu procuro hoje continuar na rede estadual. Eu tenho rede estadual, rede municipal, no ensino médio. A dificuldade que a gente tem, sempre quando ocorre uma mudança de governo, afeta diretamente o profissional. Citar um exemplo, eu sou profissional da rede municipal. Você, às vezes, é obrigado a mudar de uma escola para outra, mudar de turno. Isso te afeta na sua vida. Se você está trabalhando na escola durante um turno, manhã, chega um outro governo, muda, fecha a escola, faz você trabalhar no outro turno que você não pode, isso vai afetar você profissionalmente. E não tem essa estabilidade. Isso acontece muito mais na rede municipal do que na rede estadual. Então, isso afeta. Então, ou seja, se você tem hoje que trabalhar em uma, duas escolas para ter um salário mais digno, seria o ideal o contrário, você ter uma remuneração adequada, uma boa remuneração que te dê condição de você trabalhar apenas num horário, porque as atividades do professor, ele passa muito, eu diria 50%, ou vamos falar em 50% é fora da escola de aula, dentro da sua casa, no final de semana, fora do horário da sala de aula, com atividades para você planejar uma boa aula, executar uma boa aula e preparar as aulas que você tem. Então, 50 minutos que você dá em sala de aula, você vai gastar 50 minutos fora para trabalhar com ela. Aí, o que acontece? O professor trabalha em uma, duas, três escolas e não tem tempo de fazer esse tipo de atividade. Isso vai afetar. Então, salário, falar, é importante isso? Sim, porque se você não tem esse tempo para
está preparando, porque você tem que estar em sala de aula, trabalhando, isso vai prejudicar o ensino. Hoje, se você procurar alunos que estão cursando um curso superior, dificilmente ele vai querer ser um professor, porque ele já sabe que o próprio professor ele não vai ter uma remuneração adequada. Então, como que ele vai passar o mesmo período, 4 a 5 anos, dentro de uma faculdade ou universidade, fazendo um curso, se ele pode fazer um outro e ser remunerado o dobro? Ele vai ter o mesmo trabalho estudando para ser um químico, um físico, um matemático, e o mesmo tempo que ele vai gastar para fazer engenharia, fazer qualquer outro curso, e em termos de valorização vai ser muito superior. Então ele não vai procurar. Então, ou seja, cada dia você vai ter profissionais, menos profissionais e, consequentemente, profissionais que não vão estar ali satisfeitos e de qualidade. Às vezes é muito gratificante ser professor. Se você for um profissional que sabe ter um bom relacionamento com o aluno, você vai ter sempre um contato. Eu diria que as poucas frustrações que a gente tem, às vezes os bons resultados e o bom relacionamento, isso é uma motivação para você continuar naquela área. Então você tem, às vezes, passa 10 anos que você deu aula com um aluno, 10, 15 anos, mas ele para, conversa e lembra da época que você trabalhou, dedicação, e isso, a cada dia que passa, te comove e te dá força para você continuar trabalhando.